Graças à votação de vocês que eu fiz na aba comunidade deste canal, eu comecei uma série chamada O Processo de Individuação, baseada no livro O Homem e os Seus Símbolos. Nós agora já estamos no episódio 6 e último dessa série, onde vamos finalizar com o estilo. Nesse vídeo você vai poder conectar todas as informações que eu já forneci nos outros vídeos e eu vou ajudar você a fazer isso. Exatamente. Então, por que eu deveria começar o processo de individuação? A resposta para essa pergunta, eu vou dizer, ela é muito mais profunda. Porque somente quando cuidamos de nós é que conseguimos salvar os outros. É impossível você salvar qualquer pessoa, inclusive a pessoa que você mais ama, se você está machucada. Se você tem alguém que você ama, com certeza você tem. O processo de individuação vai fazer bem para você e não só, vai fazer para ela também. E como consequência, vira uma bola de neve, mas não aquelas destrutivas, não, aquelas que restabelecem, aquelas que edificam as pessoas, porque você tratou bem a si mesma. Portanto, como consequência, tratou bem os seus filhos e os seus filhos vão tratar bem as outras pessoas. Porque é impossível você salvar alguém sem se salvar primeiro. O protocolo de segurança dos aviões serve como um exemplo, uma metáfora perfeita para isso. Porque o que é recomendado é que você primeiro coloque a sua máscara de oxigênio para você colocar na pessoa do lado. Que seja seu filho ou que seja uma pessoa desconhecida, primeiro você coloca em você a máscara de oxigênio e depois você coloca de quem está do lado. Ou de quem mais importa para você, para o seu filho, para o seu marido, quem for. É exatamente por isso que o processo de individuação é tão preciso e tão eficaz. O Jung não precisa ser perfeito. Ele era um ser humano. Inclusive, foi ele que colocou esse conceito da sombra. Você acha que foi como? Não explorando a sombra? Com certeza ele conheceu a sua própria sombra e com certeza não foi agradável. E mesmo assim, ele seguiu. Inclusive, um trajeto que ninguém tinha seguido. Então, não é à toa eu estar aqui todo santo dia falando sobre esse homem, porque ele sim merece o respeito das pessoas. Porque ele quer divulgar. E o meu papel aqui é fazer isso. Não como uma psicanalista, porque eu não sou formada, eu não sou professora, eu não sou psicóloga. Porém, eu sou uma pessoa que leu esse livro e aplicou aquilo que está contido nesse livro. Então é da minha experiência que eu vou falar. Não é de uma forma técnica, não. É da minha experiência que eu vou falar. E se você não quer ouvir a minha experiência, então pode ir embora. Eu li esse livro 2 vezes e com certeza eu vou ler mais. De acordo com o que eu vivi aplicando aquilo que eu entendi deste livro, primeiro eu integrei a sombra. Então eu aceitei que eu errei em várias ocasiões da minha vida. Esse foi o primeiro passo e simbolicamente eu coloquei uma forma que está dando ou criando o movimento, como se fosse uma semente. A integração, quando eu integrei a sombra, quando eu aceitei que eu errei muito. Vou aprofundar cada detalhe, cada etapa dessa. O equilíbrio, quando eu entendi que eu precisava equilibrar, eu não podia ser completamente feminina. Não, eu precisava compensar um pouco. Com o que? No meu caso, ânimos, porque eu sou uma mulher. Eu compensei com ânimos, então eu consegui o equilíbrio. E nessa forma tem um pouquinho mais de movimento. Enquanto aqui tinha 3 curvas, aqui tem 4 curvas. E até é muito interessante porque o próprio Jung diz que o ânimos e a ânima tem 4 fases. Ter 4 ondas assim pegando um formato. Qual o formato que vai pegar? O formato da totalidade, o próprio self. Eu jamais teria a ousadia de dizer que eu sei de tudo e eu já alcancei o self e eu venci esse jogo. Nossa, eu venci esse jogo. Não, eu não venci esse jogo. O processo de individuação pode durar a vida inteira.
E não dá pra saber se alguém nessa realidade já conseguiu alcançar um êxtase tão grande, uma epifania tão grande, para conseguir compreender a complexidade do self. Tal como a física, o universo, a realidade, a matéria e a psique, todos eles são impossíveis de compreender completamente, dado a sua complexidade. Então, aqui recapitulando, é a integração da sombra, o equilíbrio do ânimos e da ânima, e aqui a totalidade, o self, o centro psíquico. Aqui também é muito interessante, que eu gostaria de deixar bem claro. No meu caso, primeiro, eu deparei com a minha própria sombra. Então, eu, ego, deparei com a minha própria sombra. E ela estava na base, porque é base, é material, é sinistro, é sombrio, é a base. Inclusive, é instintivo, entende? Quando você estuda bastante o simbolismo, você percebe como esses elementos todos eles têm conexão, uma conexão profunda. Depois eu entendi o ânimos, depois eu equilibrei, né? Eu já tenho um lado feminino muito claro, né? Pelo meu próprio gênero, né? Mas também pelo meu jeito, que eu sempre fui muito sensível. Então eu precisava equilibrar o equilíbrio. Lembra? Quem assistiu os episódios anteriores sabe que o ânimos e a ânima são como pontes para o self. Exatamente, eles servem como pontes. Então, é como se fosse a sombra a porta de entrada e o ânimos como a ponte que leva até o destino, que é o self. Não à toa ele está no centro. Por quê? Nos episódios anteriores nós também já falamos a respeito. Ele é o centro, mas também tudo ao mesmo tempo. Complexo, paradoxal, mas um fato. O ânimos e a ânima estão no meio, sendo o ânimos direito e ânima esquerdo. Na base, a sombra, o ego no topo e no centro, o self. Um outro ponto que eu quero deixar muito claro. A ordem não necessariamente vai ser sempre através da sombra que você vai começar a despertar. Não necessariamente. Às vezes você pode ter alguns insights, você pode ter algumas visões ou sonhos que são previsões para você ou que você tem um contato direto, automático e instantâneo, psíquico com o próprio self de primeira. Isso pode acontecer. Não foi o que aconteceu comigo. O equilíbrio do ânimos e da ânima pode ser primeiro também. Então a ordem pode variar. Exatamente por isso que eu coloquei tantas linhas, porque a ordem pode variar. Você pode começar equilibrando, depois você vai para a sombra e depois você vai para o self. Ou você começa a entender, você tem um vislumbre do self. Às vezes, começar pelo self pode ser muito impactante, porque é uma coisa muito complexa. Eu quero saber, você que já leu esse livro, você que já começou a entender sobre o processo de individuação, como que foi pra você? Você começou com equilíbrio, com a integração ou logo de cara com o self? Me responda essa pergunta. Nos sonhos, todas essas personificações, elas aparecem, né? A gente já conversou também sobre isso nos episódios anteriores. E dependendo de como tá o nosso estado psíquico, a coisa pode ficar realmente feia, tá? Em todos esses âmbitos, porque a gente já falou também nos vídeos anteriores que existem o duplo aspecto de cada um desses elementos. Você tem que ter muita atenção, porque todas essas formas podem aparecer. A forma mais complexa de todas e a mais enigmática com toda certeza é o self. Para que fique muito claro e que a gente aprofunde com detalhes, eu gostaria de contar um relato pessoal meu. Eu já falei um pouco, brevemente, no meu vídeo sobre o medo do escuro que eu tinha, que tem relação direta com essa personificação que apareceu no meu sonho. No ano passado, exatamente em julho de 2024, eu sonhei
com esse ser na cozinha da minha casa, exatamente aqui do lado. Eu sonhei com ele e eu pedi pro ChatGPT, faça uma imagem de um diabo com um aspecto bem sombrio em uma cozinha. Então o ChatGPT me deu essa imagem e eu acho que de todas as que eu pedi para ele fazer, essa é uma das mais precisas. Por quê? É uma silhueta. Eu não vi o rosto desse ser, não vi, mas eu percebi que se assemelhava muito com o Didi, né? O Didi. Ele tinha um movimento muito estranho que se mesclava com uma névoa. Do sofá da minha sala dá pra ver minha cozinha, porque é um espaço aberto, né? É só essa bancadinha aqui e dá direto pra cozinha. E eu vi esse ser na minha cozinha, do sofá da minha sala. E aquilo me prendeu, na verdade, aquilo me consumiu, né? E nos estudos do inconsciente, a gente vê que o inconsciente, aquilo que tá na sombra, aquilo que está no inconsciente, geralmente toma essa forma escura e nebulosa. Quando eu acordei desse sonho, eu ouvi barulhos, estalos na madeira do meu quarto. Aquele medo estava me consumindo e eu estava suando frio de medo, pavor. E quando eu dormi, eu sonhei novamente com o Didi, porém ele estava vermelho e ele estava me atazanando e tal, muito. E chegou num ponto que eu falei assim, você vai parar com isso? Ou você vai levar logo a minha alma, você que sabe, tá ligado? Se você quiser terminar comigo, com a minha vida agora, você termina agora, porque pra mim já deu. Ele parou. Ele sorriu pra mim e parou. Foi aí que eu acordei. E tive que trabalhar. 6 horas da manhã, eu tava levantando pra trabalhar. Então, pra você ver como a vida, a parte onírica, a parte psicológica, a psique do homem, tá muito além de qualquer coisa. É exatamente por isso que o processo de individuação é tão necessário. Muitas coisas, muitas mortes, elas acontecem internamente, acontecem emocionalmente, psiquicamente, tá? Muitas pessoas estão com o corpo presente, mas a mente delas não tá. Não tá. A mente delas tá longe, muito longe. Longe para dentro, longe para sua própria escuridão interna. Essa que é a questão. Coisas que as pessoas não querem falar a respeito. O que é a sombra? Tudo aquilo que foi reprimido, negado ou é inconsciente está no inconsciente. É exatamente isso que é a sombra. Eu escolhi a luz, senão eu não estaria aqui. Então por que o diabo apareceu no meu sonho? Porque foi a personificação da minha própria sombra. Compreende? Eu não consigo nem imaginar o que o Jung viu. Com certeza foi algo horrível. Porque ele mesmo tem uma frase muito interessante, eu não sei de cor, mas tem a relação com árvores. Por quê? Para toda árvore que chega ao céu, ela proporcionalmente crava as suas raízes na terra. Então tem luz, proporcionalmente terá sombra. Essa parte é muito interessante também. Por quê? Intuição, sensibilidade, empatia e criatividade são coisas que eu sempre tive, desde a minha infância, tá? Coisas, elementos femininos, né? Elementos femininos, natural da feminilidade. Mas eu não tinha iniciativa, confiança, determinação e lógica. Eu não tinha isso. O que eu precisei fazer? Agir. Eu precisei caminhar sozinha e eu precisei acreditar mesmo sem nenhuma prova. Porque uma mulher, ela não pode ficar confiando nos outros ou contando com o ovo da galinha. Não dá pra fazer isso. Uma mulher, nem ninguém pode fazer isso. Para que eu conseguisse evoluir, eu precisava equilibrar o ânimos e a ânima em mim. E eu consegui fazer isso
através de prática. Porque eu tinha muita insegurança. Eu queria fazer um canal, mas eu tinha muita insegurança. Eu não conseguia falar direito. Eu não conseguia desenvolver uma ideia. Sempre tive muitas ideias. Criatividade, sobrando criatividade. Mas eu não tinha o meu lado equilibrado. Ou seja, eu literalmente era desequilibrada. E esse desequilíbrio fazia com que eu não saísse do lugar. No episódio 3 já foi mencionado como fazer isso para os homens e para as mulheres. Esse livro ter este nome, O Homem e os Seus Símbolos, é muito significativo. Porque só tem uma forma que eu consigo compreender ou que eu consegui, assimilar o self. Essa complexidade tão grande. Que foi através da mandala. E é como se cada pontinho desse representasse algum aspecto interno seu. Mas não só seu, sabe? Mas não só seu, como também da própria imensidão do cosmos. Da própria infinidade que existe no universo. Então, por isso que o self, ele é o centro e ao mesmo tempo é o todo da nossa psique. E como nós estamos dentro da nossa psique, não existe outra forma, né? Não existe outra forma de entender a realidade senão através dela. Por isso que a mandala me toca em um lugar muito profundo. É como se toda a informação possível tivesse dentro desse círculo. E é como se ela tivesse viva. Porque o self, o símbolo, o arquétipo, o inconsciente coletivo num todo, ele é vivo. Ele não é estático. Como se fosse uma dança. Da minha forma de explicar, é como se fosse uma dança, é como se fosse algo metamorfoseado, é como se fosse tudo ao mesmo tempo. Gente, a questão do espiral é muito intensa pra mim também. Em abril do ano passado, eu comecei a estudar e eu comecei pelo hermetismo, né? Eu comecei a estudar a respeito de várias questões que ficavam na minha cabeça. Depois eu fui entender o simbolismo, a astrologia, eu fui entender a numerologia. No meio desse percurso, eu percebi que a minha forma de pensar era muito semelhante a um pensamento arborescente. Quem nunca ouviu falar, basicamente é um pensamento que cria várias ramificações. E essas ramificações podem ser confusas. Existe o pró e o contra de ter esse pensamento arborescente. Porém, estudando a respeito da psique, dos meus próprios processos, de como eu superar aqueles traumas que eu tinha, eu percebi que o meu raciocínio agora ele tá mais semelhante a uma espiral. No final do capítulo do processo de individuação, ele cita uma moça que sonhou com uma espiral. E essa espiral era o próprio self. Era a própria divindade. Algo que é muito complexo. E que não é realmente, não é com um papo ou dois que você consegue compreender, não. Você precisa entrar nesse mundo, você precisa se jogar, mergulhar no mar do inconsciente para você entender a complexidade disso. A complexidade do self, a complexidade da realidade, ela é como uma espiral. E olha só que coincidência, não parece uma galáxia? Tem até algumas estrelas aqui, porque se parece com uma galáxia. E eu fiz questão de deixar em movimento, porque tem movimento. É constante movimento. É exatamente por isso que é tão complexo. Quero que você me diga o que você achou desse episódio, o último episódio para finalizar essa temporada. E a gente vai começar uma nova temporada com outro capítulo desse mesmo livro, onde a gente vai explorar o simbolismo nas artes plásticas. É só o começo, a gente vai explorar muitas coisas ainda. E eu espero que você fique aqui me acompanhando para que a gente adentre juntos para esse mundo totalmente
misterioso dentro das nossas próprias mentes. Até a próxima!